Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e legislação federal também na parte do IPI. E por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Pois bem, com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à entrega da declaração do ITR, exercício 2022, que o prazo de entrega se encerra agora no último dia útil do mês de setembro. Quem é que está obrigado à entrega da declaração do ITR neste ano? Então, nós temos que observar algumas situações. Na data da efetiva apresentação, ou seja, dentro do mês de setembro, ou dentro desse hoje, amanhã, até o final do mês. Então, quem está obrigado a entregar seria a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular de domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive usufrutuária. Então, vejam bem, na data da efetiva apresentação, embora a declaração do ITR ela se refira ao exercício 22, que tem como base a posição de 21, não significa que as pessoas físicas ou jurídicas que tenham adquirido um imóvel entre 1º de janeiro até a data da entrega estejam desobrigadas. Não. Se na data da entrega o imóvel tendo sido adquirido, mesmo que tenha sido adquirido a partir de 1º de janeiro de 22, se o antigo proprietário não apresentou a declaração do ITR ainda, então o novo proprietário, hoje, ele está obrigado a fazer a entrega da declaração do ITR do imóvel. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa física ou jurídica que adquiriu o imóvel no dia 1º de setembro agora. Se o antigo proprietário não apresentou a declaração do ITR até a data da alienação, essa pessoa física ou jurídica adquirente ficará obrigada a entregar já em seu nome a declaração do ITR até o final do mês de setembro. Depois nós temos também quem é que está obrigado a entregar? Um dos condôminos, né? Quando o imóvel pertencer a um condomínio. Então, se o imóvel for de propriedade de várias pessoas físicas ou jurídicas, um dos condôminos deverá apresentar em seu nome essa declaração do ITR. É lógico que lá depois, dentro do preenchimento da declaração do ITR, tem todos os dados para informações dos demais proprietários. E também estará obrigado à entrega do ITR um dos compossuidores quando a mais de uma pessoa for possuidora do imóvel rural. Depois nós temos também, no caso, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que eram proprietários do imóvel rural, mas que a partir de 1º de janeiro de 2022 até a data da entrega, perderam a posse ao proprietário do imóvel. Em que situação? No caso, quando a pessoa física ou jurídica perdeu a posse do imóvel rural pela emissão prévia do expropriante em processo de desapropriação, quando para necessidade de utilidade pública ou interesse social, no caso, para fins de reforma agrária. Então, aquela pessoa física ou jurídica que perdeu a posse à propriedade do imóvel a partir de 1º de janeiro, ela ainda fica obrigada a cumprir essa obrigação acessória de entrega da declaração do ITR do exercício 2022. Também está obrigada à entrega aquela pessoa física ou jurídica que perdeu o direito à propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel ao patrimônio do expropriante em decorrência da desapropriação por necessidade de utilidade pública. E também aquela pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro e até a data da entrega, alienou o imóvel ao poder público para fins de interesse público e até mesmo reforma agrária. Então, nesses casos, a pessoa física ou jurídica está obrigada à entrega. Também nós temos aquela situação onde o imóvel pertence a um espólio. Então, quando o imóvel é pertencente a um espólio, quem é que está obrigado à entrega da declaração? Em nome do espólio. O inventariante, se assim já tiver sido designado no caso de abertura do inventário, ou na falta do inventariante, fica obrigado à entrega da declaração do ITR, o cônjuge meio ou um dos sucessores. Então,
com relação à obrigatoriedade da entrega do imóvel, seria esses aspectos. Depois nós temos algumas questões que diz respeito à dispensa da entrega do ITR, que é áreas imúneas, né? Hoje só seria imune, né, os imóveis considerados de pequena gleba. Então, no caso, nós temos áreas definidas como pequena gleba de até 100 hectares para os imóveis localizados na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense. 50 hectares localizados em município compreendido no polígono das secas da Amazônia Oriental e 30 hectares nos demais municípios. Só que, com relação às dispensas de ITR, imunidade, seria só quando esse imóvel for de titular ou domínio útil de possuidor que não possua qualquer outro imóvel, então, rural ou urbano. Então, se a pessoa física ou jurídica possui qualquer outro imóvel urbano ou rural, não se aplica mais essa questão da imunidade. O prazo de entrega da declaração do ITR, como eu já disse no início, ele se encerra no último dia útil de setembro, nesse caso 30 de setembro de 2022. Ele toma por base a situação do imóvel em 1º de janeiro de 2022, para fins de valoração, para fins de atribuição do valor da terra nua, né, para a tributação. Com relação às alíquotas, né, as alíquotas de incidência para apuração do ITR, elas variam, né, de acordo com o grau de utilização do imóvel. Então, quanto menor o grau de utilização, maior a alíquota, né? Então, vamos supor que nós temos um imóvel de até 50 hectares. Se o grau de utilização desse imóvel for de até 30%, a alíquota é 1% sobre o valor da terra nua. Se o grau de utilização desse imóvel for, por exemplo, de maior que 80%, a alíquota já cai para 0,03%. Então, há uma redução significativa, né, entre os imóveis de acordo com o grau de utilização. E aí são praticamente 5 faixas, até 30%, de 30% a 50%, de 50% a 65%, e de 65 a 80 e maior que 80. Então, sempre é importante, né, a análise e a prestação das informações para a efetiva apuração do grau de utilização do imóvel. Aí, no caso do grau de utilização, né, existe sempre uma questão que o contribuinte ele tem que se preocupar em prestar as informações de forma correta para definir a utilização e de que forma o imóvel foi utilizado no exercício 2021. Por quê? Porque no caso de uma fiscalização, ele poderá ser intimado a prestar essas informações. E lá, dentro da declaração do ITR, o imóvel ele vai ser a classificação dele como utilizado de acordo com o que o contribuinte informar. Ele pode ter sido utilizado a área plantada para produtos vegetais, inclusive com reflorestamentos, né? Pode ter servido para pastagem nativa ou plantada, sido objeto de exploração extrativa, né? Observado quanto aos aplicáveis índices de rendimentos do produto de acordo com a legislação ambiental. Ele pode ter utilizado para exploração granjeira ou aquícola, ou sido objeto de implantação de projeto técnico. Então, o contribuinte, ao prestar as informações dentro do ITR da forma como esse imóvel foi explorado em 2021, ele deverá ter em seu poder documentos ou fatos que comprovem aquela utilização. Por quê? Porque no caso de uma fiscalização futura, ele terá que comprovar a efetiva utilização dentro do grau de utilização que ele vai comprovar, até 30, acima de 30 ou acima de 80, e da forma como ele explorou o imóvel para fins na atividade rural. Também destacamos que, com relação ainda, continua obrigatório a questão do ADA, né,
para fins de, no caso da isenção das áreas, as áreas de utilização limitada. Então, o contribuinte continua com a obrigação da declaração do ADA, né? E as áreas de preservação permanente, elas já estão registradas, não há necessidade. Com relação ao quem está obrigado a declarar, como nós já dissemos antes, seria todos os proprietários. E volta e meia a gente recebe algumas perguntas se o arrendatário ou comodatário, parceiro, está obrigado a entregar. Não, a entrega é do proprietário, é do titular. Se esse imóvel se encontra-se arrendado ou em parceria, o ITR vai ser entregue pelo titular, pelo proprietário, e é lógico que aí lá, de acordo com o contrato que existente entre as partes, é que vai ser regrado o pagamento, quem paga o custo do ITR. Então, com relação à declaração do ITR, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Ficamos à disposição para consultas. Fique na sequência aí com o colega Luiz Antônio e depois com o colega André. E nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até a próxima semana. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar de assuntos vinculados ao IPI e ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. Referente ao IPI, tivemos a publicação da Instrução Normativa 2100, tratando do registro especial para bebidas alcoólicas e também o selo de controle. É que estão sujeitos a esse registro e selo de controle os produtores, os engarrafadores, as cooperativas de produtores, os estabelecimentos comerciais, atacadistas e os importadores dessas bebidas alcoólicas. A nova lista de bebidas, que entrará em vigor no dia 3 de outubro de 2022, se verifica que ficarão fora dessa obrigação acessória as bebidas refrescantes denominadas cooler, de origem vínica, classificadas no NCM 2206-0090 da tabela do IPI. Também relativo ao IPI, pelo menos em termos de NCM, o próximo assunto diz respeito a um ajuste que será feito na tabela de NCM utilizada na emissão das notas fiscais eletrônicas a partir de 1º de janeiro de 2023. É que, de acordo com a nota técnica 2016-003, tivemos agora a versão 3.30, em relação à tabela de NCM, que foram incluídos determinados NCMs, códigos NCMs, e a exclusão de outro código NCM também. Tudo vinculado à alteração promovida pela resolução GSEX número 390 de 2022. Assim, então, será excluído o NCM 4703-2100, que foi subdividido em dois, o 4703-2110, que trata de produto vinculado a coníferas em rolos, e também o 4703-2190, que daí se trata de outras coníferas. E foram incluídos os NCMs 3907-40-20, 7606-1230 e os 7607-40-20, com as suas respectivas descrições que devem ser observadas pelos contribuintes na emissão das notas fiscais eletrônicas a partir de 1º de janeiro de 2023. A referida nota técnica 2016-003, na versão 3.30, você pode acessar diretamente no portal da nota fiscal eletrônica, www.nfe.gov.br.
www.fazenda.gov.br. Passando agora para as alterações ocorridas na legislação estadual ou vinculadas ao ICMS, tivemos a publicação de 2 despachos do CONFAS, os de número 52 e 53, que divulgam para todas as unidades da federação a denúncia feita pelo Estado do Rio Grande do Sul aos protocolos do ICMS de substituição tributária a partir de 1º de outubro de 2022. Trata-se dos protocolos de ICMS de substituição tributária nas operações com lâmpadas, diodos, aparelho de iluminação, produtos alimentícios, material de limpeza e água mineral classificada na NCM 2201, que já havia sido publicada através de decreto estadual. Com a publicação agora desses despachos, as operações interestaduais com essas mercadorias também não serão mais tributadas por substituição tributária a partir de 1º de outubro de 2022. Ainda tivemos a divulgação da nova versão do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital ICMS e IPI, na versão 3.1.1, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. A nova versão contempla alterações na correção de orientação de preenchimento de diversos campos e registros, inclusive a inclusão de registros na regra de obrigatoriedade do registro 1900, que é aquele que trata do indicador da subapuração do ICMS. Este registro tem por objetivo escriturar o ICMS de operações especificadas na legislação estadual como obrigadas a apurações em separado, como, por exemplo, o ajuste da substituição tributária do ICMS, que pode apurar valor a restituir ou a complementar, conforme o caso, dependendo do valor para o qual a mercadoria foi tributada anteriormente por substituição tributária, então, ao ser vendida a consumidor final. Com relação à nota fiscal eletrônica, informamos que foi publicado um aviso no portal da nota fiscal eletrônica, alertando os contribuintes que a partir de segunda-feira, dia 12 de setembro, será ativada a regra de validação para o GETIM. O GETIM é um identificador para itens comerciais, aqueles que anteriormente chamávamos de códigos EAN, constantes, então, dos códigos de barras dos produtos. As empresas que não utilizam o GETIM na embalagem de seus produtos informam nas notas fiscais eletrônicas, no campo específico da nota, a expressão sem GETIM. Já para os segmentos de cigarros, medicamentos e brinquedos, o GETIM deve ser informado e agora será validado, gerando rejeições nas notas fiscais de vendas que não os informem quando obrigatório, como nesses segmentos mencionados. Já com relação ao programa da Nota Fiscal Gaúcha, destacamos que foi aprovada a atualização do modelo do cartaz que identifica o programa e deve ser utilizado pelos contribuintes para comunicar a possibilidade de o consumidor incluir o CPF no documento fiscal, a nota fiscal de consumidor eletrônica, por exemplo. O modelo atualizado do referido cartaz consta do anexo Z7 do regulamento do ICMS e já foi atualizado para todos os contribuintes utilizarem. Quanto às operações de consignação industrial realizadas por microempreendedor individual, os chamados MEI, né? Ou seja, quando o MEI é o consignante. Então tivemos a publicação de um decreto estadual em que ficou determinado que para acobertar essas operações, a emissão dos documentos fiscais nesses casos deve ser realizada pelo contribuinte consignatário, através de nota fiscal de entrada. Então, ao receber as mercadorias, deve emitir uma nota fiscal de entrada para documentar estas
operações de consignação realizada pelos respectivos consignantes enquadrados no MEI. Finalizando esse bloco, informamos que, em relação aos softwares, foi revogada a redução da base de cálculo do ICMS, ao mesmo tempo em que foi instituída a não incidência do ICMS sobre licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares, em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 688.223. Foram 3 as alterações realizadas pelo Decreto 56.645. Ele revoga, em primeiro lugar, a redução da base de cálculo nas operações com software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, desde que padronizados. A segunda consigna que, em decorrência do recurso mencionado, que teve a repercussão geral pelo STF, dispõe então que sobre a não incidência do ICMS nas operações relativas a licenciamentos ou cessão de direito de uso de software, seja ele padronizado ou elaborado por encomenda. E a terceira revoga então a previsão de não exigência do ICMS nas operações com softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres padronizados. Então, chegamos ao fim então desse bloco do painel de hoje, sendo essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao IPI e ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Então, desejamos um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada não tivemos novidades em relação à contribuição previdenciária das empresas. Tivemos sim a publicação da Lei número 14.442, resultante da conversão da medida provisória 1108, que além de promover alterações no que se refere ao pagamento do auxílio alimentação ao empregado, também alterou dispositivos da CLT que tratam do teletrabalho. Segundo a lei, não são abrangidos pelo regime do capítulo da jornada de trabalho da CLT os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa. E o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada normal do empregado, não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial
do estabelecimento de lotação do empregado. Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei nº 7.064 de 82, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. O acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre o empregado e o empregador, desde que assegurados repouso legais. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual do trabalhador. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. E os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade, na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Com essas informações, concluímos o painel tributário dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho.